Olá, eu sou Thaís, enfermeira parceira do Grupo Castelli, e a gente fala hoje sobre câncer de próstata. E por que essa discussão do câncer de próstata ela é tão importante? Porque ele é o segundo tipo de câncer que mais compromete os homens no Brasil. Ele só perde, entre aspas, pelo câncer de pele, tá? E é importante eu pontuar que o câncer de próstata, ele tem uma grande incidência principalmente nos homens acima dos seus 50, 55 anos. E é necessária essa investigação precoce do câncer de próstata para potencializar as suas chances de cura. Mas antes de falar de câncer de próstata, é importante eu pontuar o que é câncer. O câncer, ele é um crescimento desordenado de células. Essas células que crescem de uma maneira desordenada ou até mesmo anormal, elas se agrupam e dão origem a um tumor. Esse tumor localizado na próstata caracteriza o câncer de próstata. Ele pode também comprometer as áreas adjacentes da próstata, porque a próstata ela está diretamente ligada a fatores reprodutivos masculinos, mas por sua localização também pode trazer comprometimentos do sistema urinário, ou seja, o sistema que elimina a urina do corpo do homem. Existem alguns fatores que potencializam o desenvolvimento do câncer de próstata. Eu tenho os fatores hereditários, que são aqueles fatores que a gente herda dos nossos familiares. Então, no caso, se existe histórico de câncer de próstata na família, potencializa o risco de desenvolver câncer de próstata também. Consequentemente, os homens da raça negra, os homens que estão acima dos 50 anos, os homens que estão acima do peso, que bebem, que fumam, também têm um potencial mais potencializado do desenvolvimento do câncer de próstata. E uma questão que também potencializa essa questão do diagnóstico tardio da próstata, tá? Do câncer de próstata, é a dificuldade que a população masculina tem de se relacionar ou de realizar exames de rastreio e também preventivos com o seu médico de confiança. Sem contar que por causa da sua localização existe um preconceito muito grande da população masculina com a realização dos exames de investigação. E existe culturalmente o comportamento masculino que ele só procura um médico quando ele já tem sinais e sintomas. Consequentemente, o diagnóstico vem de maneira tardia e muitas das vezes a doença já está mais no seu estado avançado. E quais são esses sinais que os homens têm que se atentar aí de mudanças de comportamento que estão relacionados ao câncer de próstata? Pela sua localização, a próstata ela pode trazer comprometimentos do sistema urinário, consequentemente no extravasamento e na eliminação da urina. Então, se você perceber que a hora que você vai ao banheiro, o jato de urina ele está curto, ele está espaçado, ou ele tem uma dificuldade de ser um jato de urina constante e contínuo, já é um potencial de risco de câncer de próstata. Sem contar que aquela urina em gotejamento e que muitas vezes depois que vai ao banheiro ainda continua um gotejamento de urina após a eliminação, também é um potencial risco para o câncer de próstata. Se você observar ainda dor ao urinar, dor durante as relações sexuais, presença de sangue na urina e presença de sangue no esperma, sem contar com dores abdominais, principalmente abaixo da região do umbigo, também já é um sinal a se considerar para o câncer de próstata. Outras questões relacionadas estão ao fator reprodutivo. Então, se o homem, durante as suas relações sexuais, observar que ele tem dor ao ejacular, sangue no ejacular, desconforto para ejacular, dificuldade de ereção ou dificuldade de se manter essa ereção, também são sinais potenciais para o câncer de próstata.
Hoje, o diagnóstico do câncer de próstata, ele é feito principalmente de duas maneiras. A primeira maneira é o homem, após os seus 45 anos de idade, agendar sua consulta com o médico urologista de confiança e realizar a coleta do exame hormonal pelo sangue, que é o PSA, que é o antígeno protastático, Isso faz com que no sangue observe a alteração dessa taxa e, consequentemente, inicie a investigação para o câncer de próstata. O segundo método de diagnóstico é o exame do toque retal e, consequentemente, é o que traz maior preconceito da população masculina para a realização desse tipo de exame. O médico urologista realiza o toque anal para que ele consiga observar, sentir a consistência, o aumento e as características da próstata. E um exame não tira a necessidade da realização de outro exame. Então é necessário o diagnóstico conjunto do exame de sangue com o exame de toque para que o médico consiga ver os valores do hormônio protastático e, consequentemente, visualize durante a inspeção do toque retal as características de consistência, de aumento ou até mesmo a presença de pequenos nódulos na próstata. Consequentemente, na alteração desses dois tipos de exame, o médico pode optar também pela realização de ultrassonografia, outros exames de imagem e também coleta de material para biópsia. Consequentemente, através da realização desse exame anatomopatológico, vem o diagnóstico de câncer de próstata. Se o câncer de próstata for detectado precocemente, aumenta muito o potencial de cura desse câncer. E hoje o tratamento pode ser feito de inúmeras maneiras e quem vai determinar esse potencial de tratamento será o médico oncologista. Pode ser necessário a retirada da próstata por meio cirúrgico, pode ser necessário a realização de sessões de quimioterapia e de radioterapia ou de outras condutas medicamentosas associadas ou não com o procedimento cirúrgico. Consequentemente, o médico oncologista vai determinar qual é a melhor potencial de tratamento para a cura do câncer de próstata. E existe uma necessidade muito grande de se trazer essa conscientização para os homens, não apenas de procurar o serviço médico quando inicia os sinais e sintomas, mas que principalmente ele coloque dentro da sua rotina anual o acompanhamento com o médico urologista. Determina-se que a primeira consulta com o médico urologista deveria acontecer já durante a adolescência, para que o adolescente tivesse condições e conhecimento do seu corpo e que essa consulta com o urologista se mantivesse durante todo o transcorrer da vida e não apenas aos 45 anos, que é quando se existe esse potencial de desenvolvimento para o câncer de próstata. O homem também pode tomar algumas posições aí para diminuir o risco de se desenvolver câncer de próstata. Consequentemente, isso inclui em se somar comportamentos saudáveis para a sua vida cotidiana. Então, o homem que não bebe, o homem que não fuma, o homem que realiza, na verdade, atividade física, que tem uma boa alimentação, que mantém um bom controle da sua saúde, um potencial de comportamento saudável, diminui o risco de se desenvolver câncer de próstata. E é importante também eu pontuar que quanto mais precocemente for feito esse diagnóstico, maior o potencial de cura. Hoje, o potencial de cura para os homens ele tem uma grande taxa elevada. Consequentemente, o homem consegue, depois do seu tratamento, manter a sua vida cotidiana preservada. Mas se esse diagnóstico for feito de maneira tardia, o homem pode ter sequelas e, inclusive, pode evoluir para o óbito. E para finalizar, quanto mais precocemente o homem procurar o serviço médico e manter a sua conduta de investigação, melhores são as chances de cura. Para vocês terem uma ideia, se esse diagnóstico do câncer de próstata for feito de maneira precocemente, existe o potencial de até 95% de cura do diagnóstico.
Então é importante colocar dentro da sua rotina anual de saúde, que procure um médico urologista e que você leve esses conhecimentos para os seus familiares e que seja discutido realmente com seus amigos e com os familiares para que o homem perca esse tabu do diagnóstico do câncer de próstata, porque quanto mais ele tem informação e orientação, menor é o preconceito.